Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos tratar sobre um assunto de interpretação bíblica. Gênesis capítulo 6. Afinal de contas, eram homens ou eram anjos? O texto bíblico nos diz aqui em Gênesis capítulo 6, vou ler do verso 1 até o verso 4, para que a gente possa ter uma noção melhor do texto. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, melhor dizendo, possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Nós temos basicamente três linhas de interpretação relativas a esta passagem que lemos. Nós temos algumas expressões ali que chamam a nossa atenção. Por exemplo, filhos de Deus, né? Geralmente utilizada para anjos. É uma passagem que ocorre também lá no livro de Jó, né? Em algumas passagens, como a gente sabe, aquela passagem que os filhos de Deus compareceram perante o Senhor e Satanás estava no meio deles, né? Então nós temos alguns relações, né, dessa passagem ou de filhos de Deus relacionado a isso, embora essa é apenas uma linha de interpretação. Nós poderíamos até dizer que João capítulo 1, verso 12 também diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Depois ele vai dizer: não segundo a carne, não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Então a expressão filhos de Deus também poderia, nesse caso, uma leitura rápida, ser aplicada também a nós, aqueles que creem no nome de Cristo, que passaram a ser parte ou filhos por adoção de Deus, o nosso Pai. Então, a expressão filhos de Deus poderia ter pelo menos essas duas colocações. E uma terceira vertente, né, de que essa expressão filhos de Deus poderia estar sendo atribuída a autoridades, a pessoas de poder na época em que aquela passagem foi escrita, ou seja, seriam reis, seriam autoridades nas cidades que haviam naquela época. Vamos ver então cada uma dessas linhas de interpretação. A mais antiga delas é a de que os filhos de Deus, citados ali na passagem de Gênesis capítulo 6, na verdade estaria relacionado a anjos que teriam abandonado o seu domicílio, teriam se rebelado contra Deus e teriam feito algo que Deus havia proibido que eles fizessem, né? Ou seja, eles tomaram a forma humana e eles foram após outra carne, né? Ou seja, eles procuraram as filhas dos homens, no caso ali seriam simplesmente mulheres humanas e não especificamente as filhas de Caim, né? Ou a descendência de Caim, mas por essa linha de interpretação seriam as mulheres e eles teriam escolhido as mais formosas, as mais bonitas, as que mais lhes agradaram, mantiveram relações íntimas com elas, de modo que desta união nasceram híbridos, de onde supostamente teriam nascido os gigantes, teriam nascido os valentes, os homens de renome na antiguidade, né? Então essa seria uma linha de interpretação. E por conta disso, estes anjos haviam sido aprisionados em trevas, eles estariam presos. Ou seja, esses anjos que tiveram essas relações, eles não seriam daquela remessa ou na sua totalidade dos anjos que caíram com Satanás, no caso, com o diabo, quando ele foi expulso dos céus. Não seriam a totalidade, mas seria uma parte deles que estariam presos. Estes porque cometeram especificamente esse tipo de pecado, de transgressão daquilo que Deus havia
ordenado, né? Talvez você deve estar se perguntando, mas espera aí, se o próprio Cristo, o próprio Jesus, no Evangelho, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 20, dos versículos 27 a 40, ele relata que, olha, que nos céus nós seremos semelhantes aos anjos, ou seja, dando a entender que os anjos seriam seres assexuados e que nós não nos casaríamos nem nos daríamos em casamento. Quando ele está respondendo aquela questão sobre um marido, né, ou melhor, uma viúva, né, que teve 7 maridos e por ocasião da ressurreição de quem ela viria a ser esposa, né? Então Jesus responde essa questão dizendo que, olha, não vai ser mulher de ninguém, porque não vai haver necessidade de casamento, não se casam nem se dão em casamento. Embora, né, nós entendemos que isso não exclui a possibilidade, visto que por essa linha de interpretação nós entendemos que os anjos podiam naquela época assumir a forma humana, eles podiam se alimentar, como por exemplo lá em Gênesis capítulo 19, dos versos 1 ao 6, nós vemos o caso dos anjos aparecendo, se manifestando a Abraão, né? Depois 2 deles seguindo para a cidade de Sodoma, um fica com Abraão, por quem ele está intercedendo em favor de Ló, para que Ló fosse salvo, não fosse destruído junto com a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa da pecaminosidade da cidade. Os anjos que lá vão, eles entram, fecham a porta, e eles foram identificados como homens, visto que os cidadãos, né, de Sodoma queriam conhecê-los, e o sentido de conhecer ali no hebraico é conhecer através de relacionamento íntimo, né, relacionamento sexual. Então eles queriam conhecê-los, e de modo que o próprio contexto da passagem diz isso. Já visto que o próprio Ló chegou e falou, não, se for o caso, vocês querem conhecer alguém, conheçam minhas filhas, mas não cheguem perto desses homens e tal. E aí, na continuidade da passagem, eles são feridos de cegueira, etc. E aí os anjos dão tempo para que Ló consiga chamar os genros, etc., outros parentes, e falar, vou arrancar vocês da cidade porque a cidade vai ser destruída. Enfim, os anjos então poderiam se alimentar, como se alimentaram ali com Abraão. Nessa passagem a gente teria outras, né, para a gente dar uma pensada nesse ministério, né, dos anjos, nessa manifestação dos anjos no meio, entre nós aqui no mundo físico, né? E o outro ponto que nós temos com relação visto que os anjos foram presos ou algemados, né, aprisionados, é a citação de Judas, capítulo 6, a carta de Judas, onde ele faz uma citação do livro de Enoque, que é um livro apócrifo, a gente sabe disso, porém a citação que ele faz do livro, né, se apropriando disso, entendemos que Judas foi inspirado pelo Espírito Santo, então aquilo que ele escreveu, dizendo que aqueles anjos não guardaram o seu domicílio, mas eles foram após outra carne. E veja que quando Judas fala disso, ele está falando que lá em Sodoma e Gomorra, a semelhança do que os anjos fizeram, os sodomitas, no caso, fizeram a mesma coisa, foram após outra carne, não a mesma, foram após outra carne, ou seja, fizeram alguma coisa contrária à natureza, contra a própria espécie. E nesse caso, Judas cita essas duas situações, essas duas ocorrências, estabelecendo uma relação entre elas, que houve o quê? Uma transgressão a uma ordem natural das coisas como deveriam ser feitas, né? No caso ali, seria as relações íntimas entre os anjos e as mulheres. Na relação de Sodoma, seria uma relação entre homens e homens. Então, esse é o ponto que foi abordado ali. Outra questão, né? O próprio Pedro, né, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 4 e 5, ele faz também a mesma menção, né, a que Judas fez, falando dos anjos que foram aprisionados por conta da sua transgressão. E na sequência disso ele vai falar do dilúvio, do qual apenas Noé foi salvo como pregoeiro da justiça. Então são pontos para a gente pensar. Esse ponto de vista, por ser o mais antigo, ele foi defendido, né, principalmente por Flávio Joséfo, que era o historiador do primeiro século, era o pensamento corrente da época em que Judas escreveu a sua carta,
né? Então, os judeus daquela época, eles tinham esse entendimento. E posteriormente, os pais da igreja, como Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Tertuliano, Atenágoras e Jerônimo, alguns pais da igreja que reconheceram essa situação. E dessa descendência haviam surgido pessoas especiais. A segunda linha de interpretação que eu quero passar para vocês seria a mais recente. Ela teria surgido da interpretação de Agostinho, a partir da interpretação de Agostinho, no século IV depois de Cristo, onde os filhos de Deus, eles seriam da descendência piedosa de Sete. Eles seriam da descendência piedosa de Sete, onde a partir dali passou-se a invocar o nome do Senhor, e essa descendência piedosa de Sete se envolveu com as filhas de Caim. Ali, filhas dos homens, no caso, seriam as filhas de Caim, né, ou a da descendência de Caim, e houve essa mistura de linhagens. Então, a linhagem de Sete, que era uma linhagem santa, era uma linhagem que invocava o Senhor, se misturou com a linhagem de Caim, que seria uma linhagem que se rebelou contra o Senhor, uma linhagem que praticava o mal, que praticava coisas contrárias a Deus e a sua palavra e a sua vontade. Então, esse é o ponto. Haja visto, inclusive, que nos capítulos 4 e 5 são mencionadas as duas genealogias. No capítulo 4 você tem a genealogia de Caim, no capítulo 5 volta a falar da genealogia de Adão. Então o contexto imediatamente posterior lá de Gênesis capítulo 6, né, já entra na sequência, ou seja, no capítulo 4 capítulo 5 fala das genealogias. No capítulo 6 fala do encontro, né, ou da fusão destas duas linhagens, né, a de Adão, melhor dizendo, a de Sete, né, e a de Caim. E daí isso gerou, né, como a gente lê em Gênesis capítulo 5, essa união, ela desagradou a Deus. E a grande prova que a gente tem a respeito disso é que essa união foi perversa e a maldade do homem havia aumentado e se multiplicado sobre a terra, como a gente lê lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. De modo que na sequência aquilo que Deus resolveu fazer foi instituir aí o dilúvio. Pode-se então concluir que a corrupção do gênero humano foi total, à exceção, no caso, de Noé e a sua descendência. Já a terceira linha de interpretação, ela surge no século II depois de Cristo, entre os eruditos judeus da época. E ela entendia que os filhos de Deus, mencionados ali na passagem de Gênesis, estaria sendo relacionado a reis, a autoridades, a homens de poder da época, homens de renome, e que estes homens optaram, né, por casar com mulheres plebeias, mulheres comuns, né? E casando-se com essas mulheres, aí os dois pontos é que eles resolveram casar com mulheres, mais de uma mulher, ou seja, cometer a poligamia, algo que o próprio Deus desaprova, né, a poligamia, e teoricamente de que eles ainda poderiam, né, mas isso é uma outra suposição também, de que estes reis, essas autoridades, esses homens de poder estariam cometendo essas relações ou tendo esses relacionamentos, estando aí possuídos ou canalizados por seres espirituais, por anjos caídos no caso, né? Aí as dificuldades que a gente tem com relação a essa também corrente de interpretação é que, bem, filhos de Deus e filhas dos homens não dá a entender de que só tinha, vamos dizer, um filho para várias mulheres, né? Não é falado, não nos é revelado a quantidade, né? Se você tinha tantas mulheres e poucos homens e vice-versa, né? E também não há nenhuma referência com relação ao Velho Testamento onde é atribuído esse nome ou esse título, por assim dizer, filhos de Deus, a autoridades ou reis, né, no Velho Testamento. Então, basicamente, são essas três linhas de interpretação que nós temos com relação a esse texto. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: essa não é uma questão central da nossa fé, né? Não é uma questão central e a nossa salvação vai depender disso daí. Porém, é um ponto de interpretação bíblica que às vezes levanta dúvida,
que às vezes suscita ainda discussões, algumas argumentações a respeito de uma posição ou de outra. Então, a minha proposta foi trazer isso aqui ao seu conhecimento, para que você pudesse aí ter o seu conhecimento enriquecido, agregado em relação a essa posição. E aí, o que você achou? Você gostou daquilo que nós falamos? Você tem uma opinião? Qual das 3 linhas de interpretação você prefere? Visto que, né, todas as 3 linhas de interpretação, só para deixar claro, elas são defendidas por alguns teólogos, foram defendidas no passado. As 3 possibilidades são viáveis, né? Então não dá para a gente ser conclusivo e bater o martelo, não, a certa é a primeira, a certa é a segunda, a certa é a terceira. Então eu deixo aí para vocês, se vocês quiserem opinar, deixar aí o seu comentário, que para mim vai ser muito útil. Quero aproveitar para pedir a você, né, gentilmente, por favor, assine o canal, ative as notificações. Se puder também deixar o seu like, né, para nós, é muito importante para mim agora, nesse momento, que estou começando no canal, estou começando ainda no YouTube, ainda preciso alcançar um número expressivo de inscritos, ainda tem uma longa jornada pela frente e eu quero contar com você, gostaria de contar com você para que eu possa cada vez mais produzir um material melhor, produzir com mais qualidade e agregar conhecimento a você, trazer esclarecimento a você que me assiste a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que a Bíblia diz. Espero que a gente possa se ver no próximo vídeo. Até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem vos fala é Fernando Campos. E hoje nós vamos... esquece aí.